Oi, tudo bom? Eu sou Carla Fernandes, do Ler é um Prazer, e hoje eu vou trazer uma resenha de um livro tão especial e tão bom, que ele está na lista dos 100 livros mais importantes do mundo. O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Pois é, gente, esse livro, eu confesso que eu comprei por indicações e não esperava muito dele não, vou confessar. O livro é relativamente fino, essa edição aqui é até da Biblioteca da Folha, acho que, se eu não me engano, é de uma coleção da Folha. Eu comprei até num sebo esse livro aqui. E ele é fininho, ele não é um livro grande, grosso, rapidinho a gente lê. Eu acho que eu demorei tipo uma tarde para ler, um dia assim. E do início ele tem uma narrativa um pouco lenta, mas depois a história vai se desenvolvendo e aí você não quer largar esse livro. O pano de fundo é a Nova York dos anos 20, os loucos anos 20 do século 20. E o que a gente tinha nessa época, né? Nós tínhamos dois contrastes entre a Europa e os Estados Unidos. Eu tô até em caráter aqui, né? Nem é lá anos 20. Então, na Europa, a Grande Guerra, né, que é a Primeira Grande Guerra, tinha acabado há pouco tempo, em 1918. Então, o continente europeu estava destruído, tinha mergulhado numa crise imensa. Isso favoreceu o surgimento, o crescimento de regimes autoritários, como o nazismo, o fascismo e o comunismo na Rússia, que a partir de 1917 se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a situação na Europa não estava nada favorável. Em contrapartida, os Estados Unidos e Canadá estavam experimentando um crescimento econômico. Surgiu então os que eles chamam de self-made men, que são aquelas pessoas que tiveram oportunidade na vida e começaram a agarrar essa oportunidade e cresceram na vida. Não importa em que área, em várias áreas, né? E também o estilo de vida americano, que a gente conhece até hoje, né? Aquele estilo de vida extremamente consumista. Era esse cenário que é retratado no livro, O Grande Gatsby. E eu vou falar um pouquinho agora do enredo. A história ela é narrada pelo Nick Carey. Então a gente só vai saber o que realmente ele está ciente da história, o que ele vê, o que ele vai vivenciar, os acontecimentos ali, o que ele observa, as conversas que ele está no meio, né? Então o que ele não é ciente a gente não sabe. O Nick Carey, ele não é um homem rico, mas ele tem a oportunidade de morar na Long Island, que é uma ilha de Nova York, né? No meio das mansões ali. Então, ele consegue uma casa que não é uma casa assim enorme, não é uma mansão como os vizinhos dele, mas uma casa mais humilde, com um aluguel ok, que dá para pagar. E ele vai se tornar vizinho do Jay Gatsby, que é um homem extremamente rico e extremamente misterioso. Ninguém sabe absolutamente nada dele. Ninguém sabe o que ele faz da vida, por que ele conseguiu ser tão rico, quem são os familiares dele, se ele é casado. Ninguém sabe absolutamente nada dele. Mas as festas do Gatsby são festas assim muito regadas à bebida alcoólica. Agora vamos parar para pensar, olha a suspeita aí. O livro
ele escreveu em 1925, então é mais ou menos, a história se passa nessa época. O que estava acontecendo nos Estados Unidos? A lei seca. Então, será que essa fortuna do Gatsby não poderia ser proveniente de um mercado negro envolvendo bebidas? A gente pode pensar nisso, né? Então ele dá festas assim grandiosas, com muitos convidados, com muitas bebidas, com muita comida, muita gente tomando banho de piscina, uma farra, e nem todos os convidados conhecem o Gatsby e outros são até penetras, né? Qualquer um consegue entrar. Até que um dia o Nick Carroll ele recebe o convite do Gatsby para poder ir numa dessas festas. Ele vai mesmo sem conhecer o Gatsby. Então ele chega lá, imagina você chega numa festa que você não conhece ninguém. Pois é, a gente fica até com pena do Carroll contando essa história, que ele chega na festa, ele olha lá os convidados, ele não conhece ninguém, sabe? Você chega numa festa assim cedo demais, que você não conhece ninguém, ainda os seus amigos não chegaram, você fica assim, olhando assim, meio que agora? O que eu vou fazer? Aí ele vai lá, dá uma disfarçada, corre para a mesa dos docinhos, né? Esse é dos meus. Até que chega uma conhecida dele, então ele começa a conversar, ele começa a ser apresentado para as outras pessoas, e uma dessas pessoas que ele começa a conversar, ele descobre que ele foi na guerra com ele e que a pessoa nada mais era do que o Gatsby. Então ele teve a oportunidade de conhecer o famoso Gatsby. O Gatsby, na verdade, ele se aproxima do Nick com certo interesse, porque ele sabe que o Nick é primo da Daisy. E quem é Daisy? Daisy é uma ex-namorada do Gatsby. Eles namoraram muito tempo atrás, quando ele ainda era pobre e ela já era de família rica. Então, lógico que esse namoro riqueza não ia dar certo. Então, ele vai para a guerra e volta. E, aliás, se não me engano, o namoro é mais ou menos na época da guerra, né? Então ele retorna e ela casa com outra pessoa, que é o Tom, e ele faz fortuna de um modo que ninguém sabe como, porque o livro não relata. Então o Gatsby ele se aproxima do Nick por causa da Daisy, que ele quer se aproximar da Daisy. Então o Nick vai promover esse encontro dos dois. E aí eu não vou falar mais nada porque vai cair no spoiler e eu não tô aqui para dar spoiler para ninguém, tá bom? Só que a gente tem outro casal também, que é um casal mais humilde. É um rapaz que ele é mecânico e ele tem uma esposa muito bonita. Aí eles também é um casal, é um casal que vai ter um papel importante na trama, né? Essa esposa desse mecânico vai ter um caso com o Tom, que é o marido da Daisy. E na frente da casa deles tem um outdoor enorme de um anúncio de oftalmologista, olhando assim com aqueles olhos, com óculos grandes, e embaixo escrito Deus tudo vê. Aí a gente fica pensando assim que realmente Deus tudo vê. O Nick pode não estar vendo tudo que está acontecendo, mas Deus está vendo tudo que está acontecendo ali com todos os personagens. E esses personagens, desse núcleo aí, desse casal, um deles vai ter um encontro com Gatsby, que vai ser um encontro bem decisivo no final. Mas fica aí no ar. Tá? Então é isso. Antes de terminar, vou dar só fazer um questionamento, né? Será que dinheiro, poder, fama são realmente coisas importantes na vida? Vão trazer felicidade? Será que no momento que a gente mais precisa, a gente pode
Com quais amigos que a gente pode contar? Né? Familiares? Amigos? Né? Fica aí o pensamento aí pra gente ficar aí, analisar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, deixe o seu curtir, seu like. Por favor, peço para se inscrever no canal, tá bom? Toda semana eu vou trazer sempre uma resenha de um livro muito bom, um clássico da literatura, tanto da literatura brasileira como na literatura de outros países, ok? Um grande abraço para todos. Tchau!